agora a gente vai falar sobre tendências. É muito comum que os mercados passem por mudanças e muitas vezes isso acontece por diversos fatores, como fator social, demográfico, econômico e até mesmo comportamental. E com o mercado imobiliário não é diferente. Com o passar dos anos, novas tendências acabam surgindo para suprir as necessidades da população e, consequentemente, facilitar, a rotina das pessoas. E um bom exemplo disso é a atual tendência dos apartamentos cada vez menores. Muito comuns hoje, muito comuns nos dias de hoje. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a arquiteta Germana Lara. Bom dia, Germana! Bom dia, Vá. Prazer estar aqui, agora presencialmente, Sim. A gente estava conversando que a gente já conversou muito virtualmente, e hoje, que bom que você pôde nos abrilhantar aqui no estúdio com a sua presença para falar de um assunto que está super em alta, Sim. Germana, então já vou começar perguntando. A gente pode falar ótimo. que realmente essa ideia de lares cada vez menores, e aí a gente vai mais para o lado do apartamento mesmo, é uma tendência que veio para ficar? É uma tendência que veio para ficar, sim. Principalmente porque cada vez a gente tem, como você falou, a questão demográfica, o aumento da população e os terrenos vão ficando cada vez mais escassos. Então, é necessário que a gente acomode mais pessoas em espaços menores. É aquela ideia da verticalização da cidade, Já não tem espaço mais para ir para o lado, então a gente vai subindo. Exatamente. O céu é o limite. Igual Dubai, Igual Dubai, o céu é o limite. E, Germana, assim, o que se deve, esse crescimento dos apartamentos menores? Por que deu esse boom agora? Olha, Vá, como eu te falei, essa questão demográfica e eu acho que a mobilidade também das pessoas, que trabalham às vezes em vários locais, não ficam tanto em apartamento. Eu percebo muito os clientes que chegam até o escritório, que optam por esses apartamentos menores, são pessoas solteiras, que não casaram ainda ou que nem querem casar. Então, eu percebo essa questão social, dessa mudança, assim, porque as famílias realmente elas querem mais espaço. Mas as pessoas solteiras, que separadas, pessoas sozinhas, eu acho que é isso. Eu percebo mais pessoas morando sozinha, optando em ter ali a individualidade dela. Ter essa independência, ter o seu cantinho. Sim. Fora que eu imagino que deve ser até mais barato, um apartamento, sei lá, de 20 e poucos metros quadrados, se comparado a um apartamento de 70, 100 metros quadrados. Sim, com certeza. Tem também essa questão financeira, da disponibilidade de investimento. E também essas pessoas, às vezes, que optam por apartamentos menores, elas falam, não, eu tenho um lar pequeno, mas eu vou investir meu dinheiro, por exemplo, em viagens e outras coisas, e não deixar um recurso ali somente no imóvel. Tem isso também. E quando a gente fala de apartamentos menores, apartamentos pequenos, a gente tem uma divisão, porque eu já vi falando sobre estúdio, sobre loft. Qual que é a diferença desses estilos de apartamento? Tá, o apartamento estúdio, ele tem a cozinha com a sala integrada, tá? E o quarto, ele é separado. Quando a gente fala de loft, a gente não tem nenhuma divisão de paredes. E muitas vezes a gente usa recursos, por exemplo, aí já entrando nas soluções, painéis vazados, que você dá uma pequena privacidade ao quarto, mas sem paredes. Porque, assim, a grande dica de ouro, quando a gente fala de apartamentos pequenos, aí eu já estou falando de cara, é a integração do ambiente, Porque você dividir aquele ambiente em vários espaços, você vai ter a sensação de menor. Então, se a gente tira as paredes, então no loft, o único lugar que tem parede é no banheiro. Até por privacidade, Você vai receber uma visita, aí é melhor ter uma parede ali. Mas essa ideia, então, de integrar, de repente você está na cozinha, mas você está ali integrado com quem está na sala, Tem essa comunicação direta. Tem essa comunicação direta, que também é algo que a gente tem feito muito, não só em apartamentos pequenos, mas essa questão das pessoas conviverem, não estarem confinadas, ela é desejável
não só nos apartamentos pequenos. Sim, em ambientes pequenos, né, Germana? Que tem se tornado uma tendência mesmo, essa questão de casas menores, apartamentos, Sim. a gente já está falando apartamentos menores, é uma tendência e, assim, é possível, né? A grande pergunta, o grande X da questão é possível aliar um espaço bem pequenininho com conforto? A pessoa, ela pode viver confortavelmente ali em 20 e poucos metros quadrados? Sim, é possível. A gente precisa o quê? Primeira coisa, pensar no layout desse espaço, tá? E muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, um apartamento pequeno eu vou colocar vários móveis pequenos. E não é isso. É o menos é mais. Então, por exemplo, ao invés de colocar um sofá muito pequenininho e 2 poltronas, opte por um sofá um pouco maior e retire as poltronas. Né? Então, assim, a gente escolhe menos mobiliários porque é um espaço que também, se a gente coloca muita coisa, você não consegue nem se locomover. Então, por exemplo, na cozinha, se não tiver espaço nessa sala para colocar uma mesa de jantar, a própria bancada da cozinha você já consegue ali fazer as suas refeições, tá? Então, assim, é possível e o grande desafio que as pessoas têm a maior preocupação, onde que eu vou guardar? A questão de armário, né? Otimizar o espaço. E aí a gente consegue realmente planejar, por exemplo, painéis que tenham 2 funções, por exemplo, um painel de TV vai acomodar e a gente faz uma porta ali que atrás você tem coisas guardadas e não percebe. Então, assim, outro desafio é armazenar as coisas nesse apartamento. E é possível, sim, Vá. Você falando aí, Germana, me veio à mente um espaço que às vezes é pouco utilizado, não utilizado, mas pouco aproveitado, é o banheiro. E normalmente, né, se o estúdio é pequeno, se o apartamento é pequeno, o banheiro ele tende a ser compatível com o tamanho do apartamento como um todo. E é possível aproveitar bem o espaço do banheiro, né? Sim, é possível. Uma dica super bacana é, em cima da bancada do banheiro, a gente fazer um armário com porta de espelho e aí ele pode passar em cima do vaso. Então, você vai olhar, vai ver aquela amplitude do espelho, só que ele tem uma profundidade ali de 10, 12 centímetros. Gente, e cabe muita coisa nesse armário. Muita coisa. E aí, só um detalhe, observar também a questão da torneira, porque ele tem que ficar acima da altura da torneira para a porta poder abrir. Mas isso aí, tanto deixa o banheiro maior, porque a gente está colocando um espelho grande, e é um espaço que dá para guardar muita coisa. Essa ideia do espelho, ela pode ser aproveitada também em outros ambientes, né, do apartamento. Por exemplo, você vai fazer ali um painel de TV para uma sala relativamente pequena. Colocar um espelho ali poderia ser uma boa para ampliar, para dar essa sensação de amplitude? Olha, o espelho pode ser colocado na sala, sim, mas eu não recomendo que seja a TV na frente do espelho. Até, apesar de algumas pessoas optarem por essa solução, eu vejo pessoas que não se sentem confortáveis em assistir TV olhando para o reflexo. Então, isso causa um desconforto. Então, se for colocar o espelho, não colocar ele na parede do painel, colocar ele principalmente na parede quando você entra e você está de frente. Que aí sim você tem essa sensação de aumentar essa profundidade desse apartamento. São vários truques, né? São várias soluções muito práticas, pelo que você está falando, porque é acessível para todo mundo, que ajudam a ampliar a ideia desse apartamento, né? Não é porque é pequenininho que você tem que fazer tudo miudinho ali para caber. E não entulhar as coisas também, né, Germana? É, não entulhar. Uma coisa importante é não deixar muitos objetos à mostra. Então, por exemplo, estantes muito abertas, muito vazadas, elas têm essa poluição visual e isso dá a sensação de que o espaço está pequeno. Então, assim, os objetos decorativos, você colocar uma prateleira, talvez acima da TV, que você possa decorar, mas evitar muitos nichos, muitas, né, coisas abertas realmente que vão trazer essa sensação de apartamento cheio demais. Uma coisa que me passou pela cabeça também é a questão das cores do apartamento, né? Muita gente em casa tem dúvida, seja aí um
apartamento pequeno ou um apartamento maior, uma casa, quais cores usar para o interior da casa, né? Vou ali no branco, branco puríssimo, ou enfim. O que você sugere, né, enquanto arquiteta, em relação às cores que utilizamos na nossa casa? E aí a intenção de cada uma das cores. Tá. Bom, primeiramente, a questão, não é todo mundo, cor clara, sim, a gente deve usar cores claras, sim, porém, a gente tem que ter um cuidado de trazer esse equilíbrio para o apartamento não perder o aconchego. Então, o primeiro ponto são os acabamentos, né? A gente escolher o mesmo piso para sala, cozinha e quarto, o que a gente está fazendo? Trazendo uma unidade visual para esse espaço. Então, a leitura do nosso cérebro, ela vai ver, nossa, isso é grande. Se você divide os acabamentos, seu cérebro lê, aqui tem um espaço, aqui tem outro. Então, apesar do piso vinílico, laminado, ser aconchegante, eu não indico ele, porque ele tem a cor da madeira, vai deixar o ambiente escuro. Então, porcelanatos claros, marmorizados, para dar essa quebrada no branco. Também os pisos acetinados, né, imitando às vezes um concreto, um piso cimentício, tá? São esses acabamentos que eu indico. As paredes, sim, cores claras, tá? Mas não branco. Assim, eu acho que parede branco dá essa sensação até um pouco de, digamos assim, hospital. Perde o aconchego. Então, a gente pode trazer cores areia para a parede, tons que tenham pigmento marrom. Tem uma tinta que eu gosto muito, chama Ovelha, da Souvenir. É uma tinta muito boa, porque ela é um pouco marrom, um pouco cinza, é uma mistura. Ela tem ali um toque mais quente, seria isso? Tem um toque mais quente, exatamente. Que vai o quê? Contrastar com o piso claro que a gente está sugerindo que seja claro, o piso. A gente está falando aqui, né, dessas opções mais claras, mas o que não significa que quem tem um estúdio, quem tem um loft, não possa usar cores escuras dentro desse ambiente também, né? Tudo é permitido, sim, desde que use com bom senso. E você tem um projeto, você mandou pra gente um projeto, sim, que ilustra bem isso, né? Um apartamento no estilo industrial. Vou pedir pra gente colocar as imagens e aí você vai comentando essas soluções que foram encontradas para esse ambiente menor, combinado? Combinado. Então, vamos colocar as imagens e aí, ó, a gente já tem um painel maravilhoso ali. Sou fã de madeira, então... Então, esse é um imóvel que foi comprado para aluguel. A pessoa comprou para alugar para Airbnb. Então, ele não queria trocar acabamentos, fazer esse investimento em acabamentos. Então, a gente fez a marcenaria, justamente isolando ali o quarto, que não tinha essa divisão, e trouxe um estilo mais escuro, né? Apesar do apartamento não ser... Do dono querer alugar o apartamento, ele falou, eu gosto do estilo industrial. Então, a gente seguiu. Então, a gente, como ali, você pode ver que o piso, ele é um piso de granito que já existe. E aí, a gente trouxe as paredes mais cinza, o teto claro, e ali a marcenaria realmente trazendo esse contraste. Então, é um ambiente integrado, mas ele tem esse contraste, por exemplo, do preto, do cinza, do claro na parede. Então, ele traz mais personalidade. E a gente pode ver bem, eu acho que a gente tem mais algumas imagens, essa integração, né? Aí já é visto de uma outra perspectiva, né? E aí já aproveitou ali o espaço onde seria um rack, por exemplo, colocou a mesa de jantar. Isso, porque era necessário que tivesse uma mesa nesse espaço para que seja usada também como home office. Porque não tem home office, o quarto realmente é pequenininho, só cabe a cama. Então, essa mesa aí, ela pode ser usada para um espaço de refeições, mas também para a pessoa trabalhar ali na sala. Uma coisa curiosa que eu achei, Germana, é que normalmente, né, apartamentos muito pequenos não tem uma quantidade muito grande de janelas. E aí no detalhe ali, aí é claro, né, é um detalhe, e daí entra, né, a importância de ter um arquiteto junto com você para trabalhar esse ambiente, é colocar um quadro que remeta à área externa, né? É trazer a natureza para dentro de casa de uma forma simples e prática. Exatamente. É a impressão que ali seja uma janela, né, e que você tem uma floresta ali para tirar realmente essa questão, porque se você for observar, a janelinha está só lá no fundo, na área de serviço. E quando a gente traz esse verde aí, digamos, essa falsa janela, a gente melhora muito essa sensação de conforto na casa. E eu acho que a gente tem mais uma foto que é mostrando já o outro lado, né? Aí entra aquele tom nas paredes que você falou, de um cinza meio amarronzado. Bege, exatamente.
Para trazer esse aconchego mesmo, que é o que a gente busca num lar, né, Germana? É o que a gente quer mesmo, chegar em casa e encontrar um ambiente aconchegante. Germana, eu queria que você falasse assim rapidinho, né? A gente já está finalizando o nosso bate-papo. Já aproveito para te convidar para voltar mais vezes, porque eu sei que tem arquitetura, a gente tem muitos assuntos que a gente pode explorar. Mas assim, quem está querendo investir num apartamento menor, é uma boa, é tendência, vai ficar, vai ser valorizado? É uma boa, é tendência, tá? E a questão da valorização depende como que você vai fazer essa compra e tudo. Hoje eu vejo essa questão dos apartamentos em planta, é um excelente negócio. Então, é uma dica que eu dou. As pessoas voltaram a investir em imóveis em planta, tá? E observe muito o seu estilo de vida, assim, sabe? É algo que você não tem, como que eu vou te falar? Se você resolver mudar amanhã, você consegue, por exemplo, alugar esse apartamento. É uma tendência as pessoas... O Airbnb, eu acho que se você não for usar, você consegue alugar esse apartamento. Então, pode investir, mas planeje esse apartamento, principalmente na questão de marcenaria ali, que é importante. Ter um lugarzinho para guardar cada coisa. Exatamente. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, né? Porque a Germana, ela tem toda uma linha de trabalho que envolve a neuroarquitetura, né? Que é um assunto que a gente já falou aqui no Manhã. Então, pode te procurar no Lark Arquitetura. Isso. Instagram. Podem me enviar lá no Lark Arquitetura, se tiverem dúvidas, né? Porque às vezes aqui o tempo é um pouquinho curto. Vou estar disponível para ajudar vocês.